Boa tarde, meus queridos irmãos. Estamos juntos mais uma vez para essa nossa transmissão desde Torres Vedras, cá em Portugal. E é uma alegria muito grande podermos estar juntos novamente, não é? Através desse meio que temos usado a cada domingo. E que Deus possa nos abençoar, todos juntos, que possamos nos aproximar, não é, de Deus, para falarmos com Ele, para louvarmos ao Senhor, para ouvirmos também a palavra que Ele tem para nós nessa tarde de domingo. Que o Senhor possa então dirigir nossas vidas nesse nosso encontro. Vamos orar? Pai amado, quero pedir que Tu abençoes as nossas vidas, que Tu estejas a nos dirigir sempre, Pai, segundo a Tua vontade, que o Senhor esteja a nos ensinar, ó Deus, como vivermos melhor, Pai, para que Teu nome seja glorificado através de nossas vidas, para que também possamos perceber, ó Deus, o mundo ao nosso redor e nos apresentarmos como testemunhas do Senhor Jesus, para que vidas sejam transformadas, Senhor. Abençoa, Pai Santo, aos irmãos que estão agora a nos acompanhar, aqueles que vão assistir o vídeo também mais tarde, Senhor, que essa transmissão, enfim, possa realmente ajudar, ó Deus, aqueles que tiverem contato com ela, a crescerem um pouco mais no Teu conhecimento, a fortalecerem a sua fé, a tomarem posição, enfim, ó Deus, como discípulos do Senhor Jesus. Abençoa também o nosso trabalho de plantação da igreja cá em Torres Vedras. Abençoa os irmãos que estão conosco nessa tarefa, Deus, que fazem parte da nossa equipa. Que Tu realmente esteja a nos dirigir, a nos abençoar a cada dia. Obrigado também por todos aqueles que têm orado por nós, que têm nos acompanhado também nesse trabalho cá em Portugal. Abençoa, portanto, Deus, a vida de cada um de nós, enche os nossos corações, alegra, Deus, as nossas vidas, como o Senhor tem feito a cada dia. Obrigado pela presença do Teu Espírito Santo em nós, que nos ajuda a vivermos de acordo com aquilo que nós percebemos da Tua palavra e queremos obedecer, Pai. É a oração que eu te faço, então, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos louvar então o nosso Deus agora. O Mateus vai nos ajudar nesse momento. Que seja mesmo um momento de adoração através da música, não é? Que os nossos corações se voltem mesmo para o Senhor agora, através do que vamos cantar ou simplesmente ouvir, enfim, para aqueles que não conhecem os cânticos. Louvemos ao Senhor. Uma boa tarde, meus irmãos. É um prazer tão grande estar convosco em mais um momento de culto. Um momento tão único para a igreja, onde nós todos juntos nos reunimos para cultuar, engrandecer o nosso Deus, louvá-lo e também agradecer o fato de que muitas bênçãos Ele nos tem dado, né? Muitas coisas tem feito o nosso Deus por nós e nós estamos muito alegres por isso. Tantas bênçãos que nem podemos contar, não é? E que nesse momento estejamos agora a pensar nisso, né? No facto de que Deus tem providenciado tudo o que nós necessitamos, nos tem sustentado, derramado a sua graça sobre nós. Isso nos mostra que Ele é um bom Pai, é um Deus que tem as nossas vidas na palma das suas mãos. E possamos cantar agora essas músicas com um coração grato, um coração desejoso de louvá-lo com tudo que nós temos, com todas as nossas forças, não é? E que essas músicas possam mesmo exprimir aquele sentimento de adoração que temos em nosso ser e que seja recebido como aroma suave pelo nosso Deus. Essa é a nossa oração. Então cantemos agora. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Bendito seja o Senhor.
Vamos agora cantar com gratidão o cântico Graças Dou. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou,
abençoe a todos os irmãos. Graças ao Senhor, então, por esse momento, não é, que já podemos ter para louvarmos o nosso Deus. Vamos agora voltar os nossos olhos para a palavra de Deus, vamos meditar um pouco num trecho da palavra que se encontra em Lucas capítulo 12, de 13 a 21. E eu quero pensar nesse texto com os irmãos sobre esse tema que vou agora apresentar. Viver a vida loucamente tem consequências trágicas. Viver a vida loucamente tem consequências trágicas. Não vou aqui falar das loucuras, não é, que os jovens muitas vezes fazem, não é isso que eu quero me referir. Mas a maneira como se vê a vida, aquilo que tem valor, aquilo que é apreciado, aquilo que é buscado, se não for bem orientado, se não for dirigido mesmo para o Senhor, para o nosso Deus, através de Jesus Cristo, consequentemente trará, não é, aquilo que nós não desejamos no final da nossa vida, da nossa existência. O texto bíblico diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles conduz à morte. Eu quero então refletir com os irmãos sobre essa questão, tomando por base então o texto que já anunciei e que vamos ler agora. Leamos então, pois, o texto de Lucas 12, de 13 a 21. Diz assim o texto. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de um certo homem rico produziu muito. E ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite, a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então, nesse momento, Jesus é solicitado por alguém da multidão a resolver uma intriga, uma questão familiar de partilha de bens deixados como herança, não é? A partir então de uma herança. Os escribas eram os mediadores desse tipo de pendências. Mas Jesus não era um escriba, ele era um mestre e que naquele momento foi requisitado para algo para o que ele não queria se envolver, ou no que ele não queria se envolver, porque não era essa a sua atividade principal, não foi para isso que ele veio, enfim, para ser mediador de questões de herança. Mas ele magistralmente utiliza-se do momento para ensinar tanto os seus discípulos quanto aqueles que estavam ali a ouvir, não é? E também aquele que o inquiriu acerca dessa questão. E ele fala então, ele conta então uma parábola apresentando uma pessoa que tinha uma propriedade, que fazia suas plantações e que teve um grande sucesso naquele ano, né? Sua colheita foi extremamente grande. E ele então descreve o que se passou com esse homem, que ele chama de louco, que ele chama de insensato. Jesus apresenta aqui então uma maneira de viver que ele classificou como insensata ou louca. E vamos refletir um pouco sobre algumas coisas que Jesus apresenta aqui nessa parábola sobre esse homem, não é? Uma pessoa que
pode muito bem ser real nessa história, não é? E se por acaso ela foi fictícia, Jesus contou uma história para ilustrar uma verdade, certamente que esse tipo de conduta é muito frequente nos nossos dias e pode até ser a conduta de muitos que me ouvem, que me assistem nesse momento. Como nós encaramos a nossa vida, o que nós damos valor enfim, como coisa importante, como coisas principais para a nossa vida. Observamos aqui que esse homem valorizou excessivamente os seus bens. Bens que não foram conseguidos de maneira ilícita, não é isso. A grande questão, comparando também com outro rico que Jesus encontra lá em Marcos 8, não é? Que é o chamado jovem rico, que foi também buscar Jesus para se aconselhar, entretanto Jesus o confronta com a maneira como ele estava a viver, numa dependência extremamente grande das suas próprias riquezas, num apego extremamente grande também àquilo, e Jesus então o confronta com isso e diz que se ele queria mesmo ter a vida eterna, deveria então deixar tudo e seguir o Mestre, se identificar com Jesus, entregar sua vida a Ele. E aquele jovem rico, então, sai da presença de Jesus, não é? E foi seguir o seu caminho, quem sabe, à busca de um outro mestre que o pudesse dizer a ele, olha, continue assim, apenas cumpra esse ritual e pronto. Mas uma orientação mentirosa que não lhe atenderia. Então, Jesus tratou dessas questões com outras pessoas também, pessoas reais. E como eu disse, isso acontece também nos nossos dias, aqui ao nosso redor, não é? Uma coisa que me chamou também a atenção aqui nesse texto, sempre me chama quando eu leio esse texto, enfim, é que o apego ao materialismo não é coisa do nosso século, ou dos séculos próximos ao nosso, não é? Não é. É muito antigo. É muito antigo. Jesus já mostra ali esse apego materialista desse homem que ele cita aqui na sua parábola. E vamos observar então que sim, há loucuras que muitas pessoas cometem nas suas vidas que podem levar a um fim trágico, né? O fim, ou seja, quando Jesus fala para o homem da parábola que naquela noite a sua alma seria requisitada ou pedida, quer dizer, naquela noite ele morreria e enfrentaria a eternidade. Esse foi o fim trágico, porque foi para a eternidade sem ter certamente comunhão com o Senhor eterno, não é? Então, eu quero aplicar também, então, aqui as nossas vidas, não é? E fazer também uma aplicação à vida familiar, que eu acho extremamente importante. Há loucuras que são cometidas, sim, na vida de muitas pessoas. Entre essas loucuras na vida familiar. Então, muitas vezes, com esse pensamento desse homem da parábola, as pessoas podem achar que a provisão é o mais importante num relacionamento familiar. Suprir as necessidades materiais, é claro que é extremamente importante. Nosso impulso de sobrevivência é a alimentação, então ela precisa acontecer. Nossa necessidade também para a sobrevivência é um ambiente seguro, é uma casa onde podemos viver e sermos abrigados. Então, é claro que isso também é importante. Mas achar que só isso é importante é uma loucura, né? Inverter os valores nas relações familiares também é muito sério, é muito perigoso. Quando coisas de menor valor são sobrevalorizadas no relacionamento familiar e aquelas que são essenciais são deixadas de lado. Eu quero me referir aqui, por exemplo, ao diálogo, à compreensão, à empatia, ao investimento nas vidas, não é? Cônjuges e filhos e pais, enfim. Tudo isso é de extrema importância e não pode ocupar um valor secundário, não é? Muitas vezes o prazer individual, ou o lazer individual é prezado em detrimento do convívio com a família, uma outra loucura no meu ponto de vista.
um egoísmo, né? Muito sério, muito perigoso, né? Que leva a pessoa a olhar só para si e não para os demais. Observamos que esse homem da parábola tinha um olhar muito egoísta, voltado mais para si mesmo, né? E outra questão que eu acho bastante séria é deixar de viver bem cada fase na vida familiar. Eu refiro aqui, por exemplo, agora àqueles que têm filhos. As fases são únicas. Uma fase que passa sem receber a devida importância e atenção, nunca mais volta, não é? Cada fase da vida familiar, cada momento, cada tempo, enfim, é precioso demais para ser deixado de lado. Observamos que muitas pessoas correm tanto atrás do material e esquecem coisas que são simples, porém essenciais nos relacionamentos. Vivemos isso nos nossos dias, infelizmente é apresentado quase que como um imperativo para os pais, não é? Supram os filhos de coisas. Os filhos podem passar muito bem sem muitas coisas, mas eles não podem passar sem a empatia, sem a simpatia, sem o amor, sem a demonstração de carinho que os pais precisam oferecer a esses filhos. Isso não. Por isso é loucura agir dessa forma, não é? O texto então nos mostra que aquele homem da parábola estava, na verdade, a tentar viver sem Deus. Isso é loucura. Diz, o tolo em seu coração, Deus não existe. Salmo 14:1. Né? Como se dissesse, eu não quero Deus nenhum para mim. Deus tem sido cada vez mais uma entidade alijada da nossa sociedade, posta de lado. As pessoas não querem pensar em Deus. As pessoas não se preocupam com um relacionamento correto com Deus. Por mais que falem dele, por mais que digam muitas vezes, né, eu creio em Deus, Deus é importante para mim, mas vivem um ateísmo prático. Vivem como se ele não existisse, porque não o valorizam, porque não o buscam. É o que acontecia aqui na vida desse homem da parábola, quando Jesus a conta, não é? Pode ser uma vida cheia de muitas coisas, mas se Deus estiver ausente dela, com certeza será uma vida vazia. Porque nós precisamos da comunhão com Deus. Isso é um facto. Isso faz parte da nossa essência. Nós precisamos de termos a comunhão com o nosso Criador. E nós entramos em comunhão com o Senhor Deus Yahvé, através do sacrifício de Cristo na cruz. Não há outro meio. Não há outro meio, a não ser esse. Não é? Não há, como eu já disse, não há sinais de que o homem da parábola tenha enriquecido de forma ilícita. O seu problema era esse seu desconhecimento ou falta de desejo de buscar esse Deus que, vejam que interessante, deu a fertilidade à terra, criou ali o milagre da vida, da multiplicação das sementes, do crescimento das sementes. Deus estava a agir ali com a sua graça comum, quer dizer, aquela graça que alcança a todos, dando a boa produtividade àquela terra. Deus estava a agir ao redor dele, mas não foi visto por ele. Isso não foi valorizado por ele. Portanto, estava a tentar viver sem Deus, longe de Deus. Estava cego para o facto de que o homem não pode viver somente do pão ou somente daquilo que é palpável, material, né? Então, lemos Mateus 4:4, onde Jesus diz assim, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe a quem Jesus estava a responder nesse texto? A Satanás, que o estava a tentar. Satanás estava a propor a ele as riquezas, não é? O domínio, as riquezas.
Ele diz, não, nem só de pão viverá o homem. Quando Jesus é instado a transformar a pedra em pão, aquilo significava usar o seu poder em seu próprio benefício materialmente. Ele diz, então, não, o homem não pode viver só de pão, não é? Mas da palavra que procede da boca de Deus, ou da busca de comunhão com Deus. Que desastre quando Deus é deixado de lado na vida de uma pessoa, na vida de uma família. Isso é um desastre. Isso é uma loucura, não é? Que vai levar a um fim trágico, infelizmente. Outro ponto que encontramos aqui, que também é muito interessante, é que é uma loucura o egocentrismo. Voltamos então a falar sobre isso, né? Vamos observar as colocações desse homem aqui no texto, quando Jesus então fala. Ele pergunta, que vou fazer? Que eu vou fazer? Não tem onde armazenar a minha colheita. Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e guardarei em celeiros novos toda a minha safra e todos os meus bens. Eu direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenado para muitos anos. Come, descanse, coma, beba e alegre-se. Então, o egocentrismo se dá na maneira como ele se expressava, não é? Não tinha espaço para o teu, para o nosso, para o vosso, só para o meu. Dar alguma coisa para alguém de forma alguma. Tudo é meu. E é preciso que eu guarde tudo. Não vou dividir com ninguém. Curioso que Jesus depois diz nessa parábola, né? Que tens reservado para quem ficará? Porque você não vai levar nada para a eternidade. O egocentrismo aqui imperando naquela vida, olhar totalmente voltado para si, não para Deus e não para os outros. Que vida triste, que vida triste, não é? O egocentrismo acaba por levar a pessoa egocêntrica a um estado de solidão, de isolamento. Ela sempre na vida quis tudo só para si. E um dia então ela ficará só consigo mesmo, ficará sozinha. Isso é loucura. Jesus chama esse homem de insensato, de louco, porque estava a viver uma vida dessa forma, não é? E é muito triste observar que isso acontece tão perto de nós, muitas vezes dentro das nossas casas. É tão triste observarmos o egocentrismo dentro de muitas famílias. Pessoas que vivem vidas individuais, pessoas que vivem vidas centradas em si mesmo, que não conseguem olhar para os outros, que querem acumular para si, que vivem como se as demais pessoas não existissem e, consequentemente, vivem como se Deus não existisse. Quando alguém pergunta para Jesus também, lá em Mateus 22, qual era o maior dos mandamentos, ele diz, amar a Deus e ao próximo. Amar a Deus e ao próximo. Entendemos que quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais amamos a Deus, mais aptos estaremos para também amarmos ao nosso próximo. Quando nós conhecemos o amor de Deus em nós, quando nós recebemos o amor de Deus que está em Cristo Jesus nas nossas vidas, nós somos muito mais aptos a abrirmos mão do egocentrismo e começamos a valorizar também o outro, porque nós recebemos esse amor de Deus e passamos a ser capazes de amar de uma forma desinteressada também o outro. Quer dizer, o amor de Deus por nós em Cristo nos livra do egocentrismo. Deve ser assim, pelo menos, não é? Então, é loucura viver uma vida egocêntrica, pensando só em si. Nós não podemos viver somente para nós. Aliás, nós encontramos ali
em Efésios capítulo 1, aquele preceito tão importante da palavra de Deus, que nós devemos viver para a glória de Deus, para glorificar o nome de Deus, entendendo que mais importante de tudo é a pessoa de Deus nas nossas vidas. E nós temos então isso, devemos ter isso então como meta, não é? Outra coisa que está muito ligada aqui então também a esse facto que eu acabei de mencionar, que é o egocentrismo, é a ambição desmedida. É loucura ter uma ambição desmedida. Esse homem da parábola diz então que tinha ali segurança para muitos anos. Ele derrubou os celeiros pequenos e iria construir maiores, porque ele queria ter segurança por muitos anos. Muitos anos. Uma confissão de quem não confiava em Deus para o seu futuro. Em momento algum, Jesus disse que nós não devemos ser precavidos. Ele não diz isso. Até em uma outra parábola em Lucas mesmo, ele fala sobre a questão daquele que vai construir uma torre e não se precaver antes. Então ele está a instruir isso. A questão aqui é não confiar que Deus nos abençoará no nosso futuro. Que Ele não nos ajudará hoje e não nos ajudará também no nosso futuro. Essa é a questão aqui. A questão da ambição desmedida é achar que eu posso garantir com as minhas mãos, com os meus bens, que eu posso garantir todo o resto da minha vida. Eu me lembro de um socialite brasileiro que, numa altura de sua vida, reformou-se, não é? E alguns anos mais tarde deu uma entrevista a dizer o seguinte: eu calculei mal, gastei muito e antes da hora. E agora eu preciso viver de favores, porque a minha reforma não dá para muita coisa. Interessante isso. Uma ambição e uma confiança de que aquilo seria tudo que precisava até o fim de sua vida, e as coisas mudaram drasticamente. Quando nós confiamos no Senhor, nós certamente vamos ter essa segurança. O Deus da provisão é quem cuida de nós. O Deus que nos dá forças para viver agora, que nos dá sabedoria para gerirmos nossas questões materiais agora, é aquele que nos sustentará por toda a nossa vida. Isso é uma questão de fé, mas é uma questão também de constatação, porque em todo dia o Senhor supre nossas necessidades, não é verdade? Também nós vemos aqui nessa pessoa aqui, que Jesus cita, não é? Um amor por uma vida fácil, come, bebe, regala-te. Amor por uma vida de hedonismo, não é? Uma vida de desfrute dos prazeres, sem pensar em outra coisa. O desejo, então, de agradar às paixões da carne, de comer, beber, de rir à toa, viver assim, dessa forma. A ambição aqui, posta dessa forma, também como uma maneira que pode levar a um fim trágico, como de fato aconteceu. E quando falamos então em ambição, podemos nos lembrar desse exemplo que eu vou citar, mas de muitos outros também na Bíblia, da ambição de Josué, por exemplo, lá em Josué 24:15. Servir ao Senhor com sua família. Essa era a ambição dele. Tão nobre, tão simples e tão nobre, acreditando mesmo que Deus era o seu sustentador. Essa loucura, então, o levou à condenação. Ele pensou, muitos bens para muitos anos. Porém, o Deus de quem ele se esqueceu, inverteu rapidamente aquela vanglória cheia de orgulho e disse, será esta noite. Será esta noite. Quer dizer, ele não chegou a desfrutar de nada. Ele não chegou nem a
construir novos celeiros para armazenar todos aqueles bens que ele tinha. Naquela noite, tudo chegou ao fim. Nessa vida. E começou a sua eternidade. Não é? A maneira como vivemos nossa vida aqui determina como passaremos a eternidade. Eu não estou a dizer que a nossa vida vai nos dar pontos, vai nos dar bônus para trocarmos por uma entrada no céu. Não é nada disso. Eu estou a dizer que é nessa nossa vida, nessa parte da nossa existência, que nós precisamos ter o nosso encontro com Jesus Cristo, que nós precisamos confessá-lo como nosso Senhor e Salvador para sermos salvos. A salvação, então, nos transforma aqui e agora, nessa vida, mas também nos leva a termos uma vida eterna com o Senhor. Essa é a escolha adequada. A escolha do Senhor Deus. A escolha da salvação em Jesus Cristo. Né? Então, ter a Jesus Cristo como Senhor e Salvador é a única maneira de passarmos a eternidade com Ele. A alternativa não é nada atraente. Ainda assim, muitos o rejeitam e, infelizmente, buscam outros deuses. Sendo assim, não é loucura ser rico para com Deus. É o que Jesus fala, não é? Eu leio Efésios 3,8, quando Paulo diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Insondáveis riquezas de Cristo. Paulo apresenta aqui Jesus Cristo como uma riqueza, como um tesouro, não é? E Jesus mesmo fala no Sermão do Monte que nós devemos ajuntar tesouros no céu, nos envolvermos com as coisas de Deus a partir de Jesus Cristo, né? E também diz que onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Vejam, é isso que vai realmente mover a nossa vida. Aquilo que valorizamos vai orientar o nosso viver. Se nós valorizamos aquilo que é material, seremos dominados por isso. Se nós valorizamos a Jesus Cristo, seremos guiados por Ele. Com licença, irmãos. Querem um exemplo de um rico que tomou essa decisão? Zaqueu. No seu encontro com Zaqueu, Jesus entra na sua casa e, de acordo com a recepção de Zaqueu a Jesus, Jesus diz: hoje veio salvação a essa casa. E o que aconteceu? De maneira prática, abriu mão, não é? Do amor que tinha, do apego que tinha aos seus bens, dizendo que iria restituir aqueles que tinha lesado e iria dar metade dos bens aos pobres. Essa é a visão adequada. Porque se Jesus é o nosso maior bem, tudo o mais, não é, se ordena a partir de Cristo, a partir de Jesus. E nós vamos então vivenciar esse senhorio de Jesus nas nossas vidas e vamos viver em amor. E isso não é loucura, isso é sabedoria. Jesus então também é apresentado como sabedoria de Deus, não é? E quando nós decidimos viver dessa forma, certamente as consequências serão as melhores para a nossa vida. Aquele homem da parábola, infelizmente, tinha uma visão equivocada de sua vida. Muito materialista, muito hedonista, muito voltada para esse momento. Quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus Cristo, quando nós aprendemos, né, a viver com Ele, nossa visão de mundo muda. Fica centrada em Deus, no Deus Yahvé, no Deus da Bíblia, fica pautada pelos ensinos da Escritura Sagrada, pelas palavras do próprio Jesus Cristo, e é também dirigida, é também guiada
pelo Espírito Santo, que habita em nós a partir do momento em que nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Essa é a maneira adequada de vivermos. Uma visão de vida, uma cosmovisão pautada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Além de vivermos uma vida com mais consistência, com mais alegria, com mais satisfação aqui, temos ainda a esperança da vida eterna com o Senhor Jesus na glória. Portanto, se hoje Deus dissesse para mim, será essa noite, César, eu estaria tranquilo. Estaria muito tranquilo. Porque, como diz Paulo, eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro, que é a salvação em Jesus Cristo, até o dia final. Que possamos pensar assim, que possamos viver assim, com os nossos olhos em Jesus Cristo, permitindo que o Espírito nos ensine a gerirmos todas as situações nas nossas vidas, mas com os olhos sempre no Senhor Jesus. Minha oração é essa, meu desejo é esse, e que para tanto Deus abençoe então as nossas vidas em nome de Jesus. Vamos orar? Amado Pai, obrigado por essa reflexão na Tua Palavra. E peço que Tu possas abrir nossos olhos, Pai, sobre a maneira como vemos a vida, que voltemos sempre para Jesus, que vivamos como discípulos comprometidos do Senhor Jesus, que queremos fazer a Tua vontade nas nossas vidas, nas nossas famílias, que vivamos mesmo na perspectiva da esperança que há em nós, que em Cristo somos transformados aqui e estaremos com Ele na glória também, depois da nossa morte, Pai. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a aprendermos para que possamos viver cada dia dessa forma. Abençoa cada pessoa que pôde acompanhar essa transmissão e todos aqueles que vão ainda assistir a esse vídeo. Eu te peço, toca nos corações. Leva-nos sempre, ó Deus, a buscarmos ao Senhor de maneira consistente, persistente, e que esse seja o nosso desejo e que isso paute a nossa vida, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu querido irmão, que Deus abençoe muito a sua vida, que realmente sua vida possa transbordar em Jesus Cristo e que Ele seja sempre o nosso grande e único tesouro, não é? É a oração. E que Deus, então, possa conduzi-lo nesse processo em nome de Jesus. Amém.